Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro mais do que especial, porque esse encontro vai se repetir toda segunda-feira com um podcast Psiquiatria e Cotidiano. E quem vai ancorar esse podcast não sou eu, jornalista Valdir Borges. Vou pedir para o Eugênio abrir a tela. Quem está aqui é o nosso psiquiatra Regis Barros. Seja bem-vindo, Regis. Obrigado, Valdir. Mais do que nunca, você vai estar desse lado agora a partir da próxima semana. E vai ser uma honra e um prazer estar por aí e conversando com muita gente interessante. Antes de mais nada, gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, telespectadores aqui para a sua câmera. Meu nome é Regis Barros, eu sou médico psiquiatra, natural de Fortaleza, Ceará, onde fiz minha faculdade, e segui para São Paulo para fazer minhas residências, minhas especializações, minhas pós-graduações, mestrado, doutorado. Atuo em Brasília já há algum tempo e sou muito grato a essa cidade. Nessa cidade também descobri as artes marciais. Coisa boa. Muita filosofia e vai estar tudo junto nesse projeto aqui. E dentro desse projeto, o que te motivou a criar esse podcast Psiquiatria e o Cotidiano? A vida acontece no cotidiano, Valdir. Claro. A vida acontece no cotidiano. E é nesse cotidiano que nós nos apaixonamos, que nós nos frustramos, que nós nos decepcionamos e que construímos a vida. E nada mais útil do que pensar com a psiquiatria, com a filosofia, com a psicologia, com arte, com cultura, com sociologia, a própria vida. Então, nesse conjunto emblemático, nós vamos caminhar dentro desse projeto, desse podcast. Logicamente, quando se fala em psiquiatria, logicamente a gente tem que fazer a âncora para a saúde mental. Como você avalia hoje o cotidiano das pessoas no tocante ao estado mental, à saúde mental das pessoas? Eu falo isso, estava conversando com um colega outro dia, ele falou: Valdir, se você fizer um teste na rua, 10 pessoas que você entrevistar, pelo menos 6, você bate um carimbo na mão dizendo insano. Na verdade, tem até outra brincadeira no tema, que o pessoal diz assim: médico de criança é pediatra e médico de adulto é psiquiatra. Isso, tipo isso. É tipo isso. Na verdade, existe o psiquiatra infantil também. Mas como você avalia a saúde mental da população hoje em dia? Viver não é uma tarefa simples, amigo Valdir. Viver pode ser belo, acaba sendo fabuloso, mas a vida é muito hábil em nos machucar. E como ela é muito hábil em nos machucar, nós vivemos machucados. Então, nessa sociedade hoje mais superficial, mais vinculada a relações muito midiáticas e de mídias sociais, nós temos um povo, uma população, uma comunidade, pessoas e humanos muito doentes. Extremamente doentes. Com certeza. Doutor Regis, hoje nós estamos no ano de 2025, do ano, praticamente vamos colocar, final de 2019, 2020, nós tivemos a grande pandemia da Covid-19. O senhor acha que até hoje existem consequências no tocante à saúde mental da população por conta da pandemia? Não tenho dúvidas. A pandemia foi uma coisa paradigmática, como qualquer grande evento da história da humanidade. Então, a peste negra, a quebra da Bolsa de Nova York, quebras e guerras, situações de conflito, guerras mundiais, Chernobyl. Então, a pandemia entra como algo semelhante, porque todos nós saímos muito machucados. Ou seja, podemos dizer que muita gente adquiriu transtornos psicológicos e psiquiátricos através da pandemia e está vivendo com isso até hoje? Até hoje, assim, perdemos pessoas que não deveríamos ter sido perdidas, claro. Vivemos um isolamento sem igual, pessoas que ficaram internadas sem contato, pessoas alimentadas por negacionismo, muito ódio surgiu disto, muito sofrimento surgiu disto e até hoje respinga nas nossas relações humanas e sociais. Claro. Eu sou sessentão, sou da época Mas você está bem, Valdir. Obrigado, sou sessentão. E eu me lembro que no meu tempo, tá? Por que eu vou lhe fazer? Eu vou te contar depois por que eu estou fazendo essa pergunta. No meu tempo, a pessoa, de repente, estava com algum transtorno psiquiátrico, está sentindo alguma depressão, que, não sei se hoje, mas há um tempo atrás foi considerado mal do século, a questão da depressão. E hoje, como você avalia a questão dos transtornos mentais, do estado mental da população no dia de hoje? Ou seja, antigamente era considerado uma frescura, uma chatice de alguém, e hoje é uma coisa muito séria. É séria, prevalente e avassaladora.
né? Então, as grandes patologias psiquiátricas, os transtornos depressivos, os transtornos ansiosos, uso e problemas com substâncias, álcool e outras substâncias, são as mais prevalentes, né, de várias doenças da humanidade. Então, de cada 10 doenças prevalentes, a maioria, ou então uma grande proporção, é de doenças de espectro de saúde mental. Então, nós vivemos uma era de pessoas deprimidas e ansiosas. Então você diria que a depressão e a ansiedade é o que mais acomete mentalmente o ser humano hoje em dia? Olha, Valdir, eu acredito que em parte sim, embora outras doenças são extremamente prevalentes, mas os quadros ansiosos, os quadros depressivos, e me permite fazer um highlight, os eventos suicidas também são muito prevalentes, né, nessa sociedade, né? Caprichosamente, se me permite, né, Claro. nós estamos, né, gravando esse podcast num espaço em Brasília em que isso foi muito comum. Sim. Né? Por coincidência, isso foi muito comum e houve toda uma mudança de estruturação desse espaço, né, em função disso. O nosso estúdio ele fica localizado aqui no Pátio Brasil Shopping, em Brasília, Distrito Federal. Realmente já ocorreram muitos casos como esse. E eu, como jornalista, a gente é muito ligado na questão de números e estatísticas. E você tocou num assunto, na questão do suicídio, até da ideação suicida, e eu me assustei como o número é muito maior do que a gente imaginava, porque eu, como jornalista, muitas vezes aconteceu um acidente de trânsito, um carro bateu no viaduto, ou de repente uma pessoa caiu da janela. Sabe-se lá se essa pessoa tentou um suicídio, tentou não, conseguiu o suicídio, conseguiu o ato do suicídio. Nós tivemos até um tempo atrás um cinegrafista que foi um colega de trabalho nosso, uma pessoa com a mente muito legal, ele professava inclusive uma religião oriental, uma pessoa totalmente tranquila. E de um tempo atrás teve uma discussão com a esposa, se separou, a esposa estava criando dificuldade para que ele visse o filho. E eu me lembro que eu estava viajando, estava de férias com a minha esposa, com a minha família, e recebi um telefonema dele um dia antes do 5º dia útil do mês, que é o dia do pagamento, ele falando: Valdir, meu pagamento você vai fazer um Pix para tal conta, um Pix para tal conta, um Pix para tal conta, e nenhuma era a conta dele. Eu achei aquela situação meio estranha. Isso foi no sábado. Quando chegou, isso foi no sábado pela manhã. Quando chegou às 19 horas, eu recebi a notícia que ele morreu. E com certeza. Aí depois foram pegar o celular dele, tinham 385 mensagens de áudio para pessoas diferentes. Ou seja, ele estava se despedindo. Então, por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? A questão do suicídio é algo que, de repente, é muito maior do que o noticiado que a gente imagina. Não tenho dúvida. A prevalência de suicídio é imensa e é um dado subestimado, porque, como você muito bem falou, se nós temos alguém que se afoga, sim, nós temos alguém que, num acidente de trânsito, acerta uma árvore numa reta, sim, né? Enfim, possivelmente não entra na estatística de suicídio. Até porque essa ocorrência é registrada como um acidente de trânsito, como um afogamento. Né? Não entra no índice de suicídio. É extremamente prevalente. Nós vivemos uma era muito dolorosa em que as relações humanas estão fragilizadas, em que as questões das dores emocionais são pujantes. Então, nós vivemos a gente fala na psiquiatria, uma grande epidemia de suicídio. Isso envolve uma necessidade de dialogarmos sobre isso, acolhermos as pessoas, não somente profissionais de saúde mental. A população como um todo precisa aprender algumas demandas disto para poder acolher quem sofre. Doutor Regis, e hoje existe mais ou menos uma prevalência se esse índice acontece mais com o público adulto, com o público infanto-juvenil, com adolescente? Existe uma prevalência maior? Vamos lá. É uma curva bimodal. Né? A gente percebe hoje, né, uma proporção. Proporção significa não um quantitativo absoluto. Né? Porque quando você desenha dentro da linha etária, né, a quantidade de idosos hoje aumenta, mas proporcionalmente ainda não é a maior se juntar com os adultos jovens, os adultos como um todo. Mas proporcionalmente nós temos uma curva bimodal, adolescentes e idosos. Sim. Mas é importante salientar que há registros, há ocorrências de suicídio em toda a linha histórica da existência humana, desde a infância
até as idades Mais avançadas. mais avançadas. Isso. Voltando aqui ao papo do nosso programa Psiquiatria e Cotidiano, o que você pensa em trazer para essa bancada? Primeiramente, eu vou te pedir para te passar uma definição. Qual a diferença de psiquiatria e psicologia? Tá? Por isso que eu te pergunto, quem vai sentar aqui no meu lugar? Quem vai sentar no meu lugar é você. Quem vai sentar no seu lugar? Todas as pessoas que possam contribuir, né, para essa reflexão sobre o cotidiano dentro da psiquiatria. Então, nós vamos ter colegas psiquiatras, nós vamos ter filósofos, nós vamos ter psicólogos, nós vamos ter músicos, nós vamos ter artistas, nós vamos ter médicos, nós vamos ter religiosos. Eu ia falar agora, espiritualistas, né? Religiosos, porque o conhecimento humano e a possibilidade de ajudar o outro que sofre transcende a psiquiatria. Claro. Transcende a perspectiva farmacológica, que é muito importante, não negamos isto, mas há uma necessidade de olhar para o outro de forma única e ampla. Então, nessa bancada existirão várias pessoas interessantes, desportistas, né, e todos aqueles outros que eu citei. E, no decorrer do programa, no decorrer do projeto, sugestões vão vindo, claro, e nós vamos incorporando. Inclusive, nós vamos mais tarde, tá, na segunda edição já, nós vamos divulgar um e-mail para você contribuir, mandar sugestões de pautas, até fazer as suas perguntas, que nós perguntaremos, que com certeza o Dr. Regis vai te responder. Dr. Regis, essa analogia de psicologia e psiquiatria? Psicologia é uma categoria não médica e psiquiatria é uma especialidade médica, né? Há uma dicotomia, às vezes, histórica no processo cultural, que depois da reforma da assistência à saúde mental, houve, às vezes, alguns conflitos dentro desse processo. Mas a verdade precisa ser dita. Nós não podemos trabalhar sem a união desses dois saberes. E eu ia lhe perguntar agora. Absolutamente, não existe essa possibilidade. Nós trabalhamos complementando saberes em prol do paciente, em prol daquele que sofre, né? Mas, na verdade, a psiquiatria é uma especialidade médica. É uma especialidade médica que habita na clínica médica, né? Bem interessante, né? E, portanto, é uma especialidade capaz de olhar para o diagnóstico médico além das questões psiquiátricas. Um laudo da psicologia, que vocês vão, através desse laudo, saber qual o caminho que vai tomar com o paciente? Também. Mas é importante destacar que na psiquiatria nós precisamos olhar para o paciente de forma ampla. Eu brinco assim, as doenças em saúde mental, elas são ligadas ao corpo e à sua própria história. História consigo mesmo e a sua história com o mundo e com os outros. Então, quando nós olhamos para alguém que sofre ou que tem um sofrimento mental, nós precisamos avaliar aquele corpo também. A mente é fato, é necessário, mas aquele corpo. Então, nós, psiquiatras, devemos olhar o sistema cardiológico, o sistema pulmonar, o sistema neurológico como um todo. Certo, interessante. Doutor, e qual o melhor, como que eu vou conceituar? Qual o tempo, qual o momento que a pessoa deve procurar uma ajuda para um tratamento de um transtorno, de uma saúde? Qual o melhor momento para se procurar uma ajuda para a saúde mental? Nossa, que pergunta desafiadora e interessante, né? Porque eu costumo dizer, né, que o ato da vida é um ato sublime, mas um ato, como eu havia falado anteriormente, muito habilidoso a nos machucar. Claro. Todos nós sofremos, né? Eu poderia contar uma historiazinha muito, muito charmosa, né, sobre o acidente dos Andes. Aquele acidente dos Andes em que o avião caiu, que teve o remake agora do filme na Netflix, e que tem um livro icônico que eu sugiro todos lerem, chama Sociedade da Neve. É uma coisa que você vai apresentar sempre nos seus episódios, opções, né? Leituras, claro, opções de leitura, muito interessante. E eu sou um cara muito curioso e gosto da interação humana. E depois de eu ler esse livro, eu mandei uma mensagem para os 16 sobreviventes, que moram em Montevidéu. Interessante. 4 deles me responderam me passando o celular deles.
para quando eu fosse em Montevidéu, né, tomasse um café com eles. E eles falam uma coisa que eu acho extremamente interessante, né? Todos nós temos as nossas cordilheiras. O que eles quiseram dizer? Ninguém no mundo vai passar pelo que eles passaram. Ninguém no mundo. Pessoas que foram, né, sofreram um acidente aéreo nos Andes, temperaturas negativas extremas, sem água, sem comida, sem roupa de frio, com medo, sozinhos. E tiveram que enfrentar aquilo e sobreviver. É inevitável que nós não tenhamos alguém que tenha essa experimentação. Claro. Mas eles falam que você, Valdir, que eu, que quem está me assistindo, vai passar por alguma cordilheira. Porque a vida machuca. Então, respondendo à sua pergunta sem esquecê-la, o tempo psicológico, como falava Lacan, é o seu tempo. É o seu tempo. É o seu tempo. É diferente do tempo cronológico. Mas a minha sugestão é, se está sofrendo, se está atrapalhando sua vida, se está comprometendo sua funcionalidade, se está impactando seu cotidiano, não hesite. Procure para ser cuidado. Se nós não nos priorizarmos, amigo Valdir, nós não somos protagonistas da nossa vida. Boa resposta. Agora vamos lá, vamos tocar num assunto que nós estamos aqui. Isso aqui é o quê? Tudo isso aqui, abre a câmera aqui, Eugênio. Isso tudo aqui é tecnologia. Abre a câmera. Tá vendo? Essa televisão que está aqui não existe, é uma televisão virtual. Esse cenário, essa parede, também não existe, é virtual. Isso tudo é tecnologia. E agora, veja bem, você acha que a tecnologia hoje em dia, ela propicia um desajuste mental? Você acha que a tecnologia mais ajuda ou mais atrapalha? Outra pergunta desafiadora que certamente terá algum convidado para aprofundar isso. Com certeza. Certamente não passará em branco. Perceba, qualquer instrumento ele pode ser utilizado de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Por exemplo, nós estamos utilizando a tecnologia, tudo, nesse momento, para transformar uma ideia promissora numa realidade. Fazer com que todos possam ter contato com a psiquiatria sem ficar preso a livros, sem ser uma coisa livresca, sendo uma coisa ligada ao cotidiano, que é o nosso tema, psiquiatria e o cotidiano. Claro. Então, esse projeto existe e existirá em decorrência da tecnologia. Mas o grande problema, amigo Valdir, não está na tecnologia, está em quem opera a tecnologia. Não é isso? Né? Se a gente, quem utiliza também. Quem utiliza, quem opera, quem utiliza, habita no ser humano. Claro. Que nós teremos também convidados para falar sobre o bem, sobre o mal, sobre esse maniqueísmo, sobre essa dicotomia que está em você e em mim, em qualquer pessoa. Como nós vamos fazer o uso? Então, infelizmente hoje, não podemos negar que todo esse equipamento de mídias sociais, de tecnologia, pode e está sendo utilizado por muitos para divulgar ódio, para divulgar misoginia, para divulgar homofobia, para divulgar preconceito, para divulgar racismo, xenofobia, para agredir o outro, para destilar ódio e perversão, para encaminhar crimes como estelionato, pedofilia, estímulo ao suicídio, que a gente falou há pouco. Então, há uma necessidade de um controle. A gente vai definir com os nossos convidados qual é o limite desse controle. Com certeza. Nós estamos chegando quase ao final do nosso episódio, nesse primeiro episódio. Primeiro, na verdade, é o zero. O primeiro episódio vai ser com o Dr. Regis entrevistando aqui. Mas uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Até essa semana eu entrevistei um psiquiatra, o Dr. Roberto Lapa, inclusive eu mando um abraço a ele, e a gente estava conversando sobre a questão da saúde do coração. Ele, Valdir, claro, o ser humano ele tem que, de repente, procurar um educador físico, procurar uma boa alimentação, tudo mais. Aí eu cheguei, ok, doutor, e se esse ser humano for um paciente do SUS? Ele com certeza não vai ter uma um educador físico, ele com certeza não vai procurar uma boa alimentação, ele vai sobreviver com aquilo que ele tem uma renda ou não que ele receba essa ajuda. Por que eu estou fazendo essa pergunta? A mesma coisa da psiquiatria. Aquele alerta, eu tenho que procurar um tratamento para a saúde mental. E se não tem condições? Aí a minha pergunta, qual o maior desafio da psiquiatria no país?
São vários. Mas, assim, quando você me pergunta o maior desafio da psiquiatria no país, eu ancoraria, amigo Valdir, na seguinte perspectiva: ser uma psiquiatria ética, humana e eficiente. E para ser ético, humano e eficiente, eu não preciso de suntuosas salas de atendimento. Eu preciso de um humano, de um psiquiatra ético, humano e que queira ajudar o paciente com os recursos que ele dispõe. Recordo-me de um grande professor, de uma cadeira que eu fiz em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, do professor Adalberto Barreto. Manda até um abraço para ele. Certo. O professor Adalberto Barreto fazia uma cadeira, né, em que falava-se do uso da comunidade como tratamento. Psiquiatria social e comunitária. Muitas vezes eu não vou ter um aparelho de eletroconvulsoterapia para aplicar naquele paciente, mas eu tenho todo o elemento comunitário para ajudar com aquele paciente. Então, pensar saúde comunitária, pensar psiquiatria, pensar humanidade, requer habilidade para usar todos os elementos comunitários que tem. Portanto, não é só um desafio da psiquiatria. Um dos grandes desafios da medicina do momento, será um tema aqui também, é como nós vamos transformar tudo isso que nós propomos enquanto médicos, enquanto especialistas, em algo de fato humano, ético e eficiente para quem está sofrendo. Você quase me respondeu a última pergunta que eu queria fazer. O que esperar da medicina psiquiátrica para o futuro, em termos de tratamento, em termos de abordagens? Tem outro filme que eu gosto muito. Sim. Vai ser muita cultura aqui. Claro, nós vamos chamar... Nosso editor tá ligado que vai colocar a capinha do livro, a foto do filme, em cada episódio desse. Nós temos a possibilidade, né, a psiquiatria tem essa possibilidade de dialogar com tudo. Certo. Por isso que a psiquiatria é linda, né? Eu dialogo com os colegas da psicologia, com os colegas da filosofia, sociologia, antropologia, música, Pink Floyd, rock and roll, esporte, jiu-jitsu. Claro. Vai ser muita interação aqui. Mas sabe o que eu penso para o futuro? O futuro eu lembro desse filme chamado Gattaca, ou Gattaca, né? Em que fala da engenharia genética, do futuro, do ser humano perfeito, e que a beleza da vida está na imperfeição. A beleza da vida está em conviver com as nossas dificuldades. A beleza da vida está em crescer com as nossas limitações, certo, sendo bons, sendo bondosos, caridosos, amorosos. Então, o que eu espero da psiquiatria no futuro é que ela seja extremamente tecnológica, mas que ela não perca essa leveza, essa beleza que é ser humano. Que a gente possa humanizar o virtual, né? Dr. Regis Barros, agradeço muito a participação nesse episódio 0 aqui do nosso Psiquiatria Cotidiano. Gostaria que finalizasse mandando uma mensagem aqui para o teu público. O que esperar do próximo episódio, todas as segundas-feiras? A todos vocês, eu estou extremamente feliz, poderia dizer até emocionado. Esse é um projeto que nasceu de um sonho de aproximar a psiquiatria de todos. Claro. Aproximar de uma forma acolhedora, não de uma forma estigmatizada, estereotipada, uma forma em que a psiquiatria vai dialogar com todos os saberes dentro da medicina, fora da medicina e fora da caixinha que nós falamos cartesiana. Sim. Né? Então nós vamos construir um grande projeto. Eu espero que vocês degustam dessa ideia e que vocês possam, né, se inebriar, se embebedar com coisas boas, com coisas ricas, com coisas que vão fazer a vida valer a pena. Essa é a nossa mensagem. Alinhado na necessidade de estarmos nos cuidando. Né? É isso aí. A ideia é podermos crescer pessoalmente, moralmente, espiritualmente e que possamos fazer grandes jornadas a partir de então. Pedir para o Eugênio abrir a tela. Vida longa, Psiquiatria Cotidiano. Segunda-feira, pode esperar mais um episódio. Sempre pela manhã nós vamos postar. Até a próxima. Tchau.